Oi, gente. Hoje aqui no canal a gente está recebendo um convidado muito especial, um jornalista que eu sou fã, um jornalista que tem me inspirado e com certeza vocês conhecem. É o Pedro Bassan. Seja muito bem-vindo. Obrigado por aceitar a entrevista. Prazer é meu. E para a gente começar, como o jornalismo entrou na sua vida, já que sua primeira graduação foi Direito? Sim, mas na verdade, eu acho que o jornalismo entrou na minha vida muito antes da faculdade. Eu sou de uma cidade pequena, do interior de São Paulo, e comecei a trabalhar lá no rádio, por curiosidade mesmo, de entrar na rádio, conhecer, gostar. E desde então eu me senti parte desse meio, muito antes de trabalhar ou de fazer a faculdade. E aí foi um caminho mais ou menos natural. Acho que eu quis tentar escolher uma outra profissão, fugir disso, mas já não tinha como. Já estava muito parte da minha vida, era muito parte da minha vida e não tive como fugir. Eu não sei dizer quando o jornalismo entrou na minha vida, desde que eu nasci. E começou pela rádio. Começou pela rádio, E a gente vê muita gente hoje em dia, pelo menos pra mim, fazem muito essa pergunta: pra que você vê jornalismo? Não precisa de diploma, aquela coisa toda. E você mesmo já atuando na rádio, em grandes rádios, por exemplo, Jovem Pan, Bandeirantes, mesmo assim você optou por fazer a graduação. Qual a importância da faculdade de jornalismo, na sua opinião? Eu acho que é fundamental aprender a sistematizar esse conhecimento. Eu acho que se a gente quer ser um jornalista profissional, sem esse conhecimento, quer dizer, por mais que a legislação exija ou não exija diploma, que a gente concorde ou discorde disso, mas eu acho que o conhecimento técnico, profissional e ético da nossa profissão, ele é fundamental. E ele faz muita diferença no dia a dia de uma redação. Chegar ao jornalismo sem essa base é possível, mas não é o ideal. Então por isso que eu preferi, eu vi uma vantagem realmente no trabalho do dia a dia, em ter essa formação, em ter essa base para trabalhar no dia a dia. Eu acho que hoje as pessoas percebem cada vez mais o quanto faz falta uma formação no jornalismo, com a quantidade de informação que nós temos e como processar essas informações. E isso a gente aprende, quer dizer, é uma técnica, é uma maneira de apreender a realidade que a gente aprende, é uma maneira sistematizada cientificamente. Então eu acho que faz falta sim aprender e por isso que eu decidi ir até o fim. E continuando, você fez a cobertura de diversos grandes eventos fora do Brasil, inclusive Copas do Mundo e Olimpíada. Qual a diferença que você percebe entre a cobertura fora do país e aqui no Brasil? Você vê essa diferença? Não, eu sinceramente não vejo não, sabia? Vejo cada vez menos. É claro que a gente tem sempre o fascínio de conhecer o que é diferente, de conhecer lugares novos e culturas novas, isso é importante. O jornalista ele é um criador de pontes, né? Então, uma das pontes que a gente cria é do nosso país com outros países, com outros povos, com outras culturas. Mas no dia a dia também a gente faz pontes, né? A gente interliga a sociedade, liga setores da sociedade que não se conversam. Isso é o nosso papel, né? A gente consegue viver várias vidas, né? A gente vive a vida de muita gente e põe essas pessoas em contato, nem que seja contando como é a realidade de uma delas no dia a dia. Então eu acho que essa conexão que a gente faz, essa coisa de ser correspondente no exterior, o jornalista é sempre um correspondente, eu acho. Sempre interligando realidades, nem que seja correspondente da esquina. Mas o nosso papel é sempre de corresponder e ligar pessoas. Então eu me sinto no dia a dia como se fosse um correspondente. Eu sou um pouco correspondente, eu sou paulista, eu estou aqui no Rio agora, eu estou aqui há 6 anos, mas sempre ainda tem um choque de cultura qualquer, eu me sinto um pouco correspondente ainda, até por isso. E uma coisa que eu falo é que o jornalista ele não é mais do que um contador de histórias. E pra gente contar a história, muitas vezes a gente tem que viver isso. E você teve uma experiência, acredito eu, que tenha sido muito marcante, que foi quando você se colocou no lugar dos catadores de lixo. Como é que foi essa experiência para você? Sim, isso realmente é viver e me botar na pele das pessoas. Acho que isso é um dos papéis do jornalista. Nesse caso, principalmente porque é uma população muito marginalizada, para a qual as pessoas não olham, as pessoas evitam olhar, né? E evitam olhar para o objeto de trabalho delas, que é o lixo. Quer dizer, o que a gente sempre desvia o olho é para onde eles dirigem o olhar. Então essa foi a ideia e essa foi a experiência. E foi uma experiência muito intensa, correspondeu realmente a tudo que a gente esperava, viver essa realidade de uma maneira muito, muito intensa, me sentir excluído, me sentir marginalizado, mas me sentir muito digno em fazer um trabalho que é muito difícil e estar ali no papel deles, enxergando as dificuldades e a dignidade do trabalho deles. Foi inesquecível para mim. Imagina. E assim, deu para passar essa emoção para quem assistiu a reportagem e viu tudo isso. E também tem um outro lado do jornalismo, que é onde a gente passa por situações muito difíceis, como por exemplo a agressão e determinadas situações. Você já passou por
alguma situação assim constrangedora, difícil, ou de preconceito, ou de agressão mesmo? Não, felizmente na época que eu era repórter esportivo, por incrível que pareça, foram as piores situações, com torcida organizada, às vezes a gente está querendo dar uma notícia em estádio, era sempre um pouco arriscado em algumas situações. Mas eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Eu acho que hoje em dia o papel do jornalista primeiro é garantir a segurança, porque a notícia vem, a notícia surge, a gente busca, a notícia em algum momento ela vai surgir. Mas primeiro de tudo a gente tem que saber onde está pisando, não adianta tentar, mesmo com toda a segurança, a gente tem companheiros nossos que se foram e que a gente sofre por esses heróis até hoje. E estão simplesmente fazendo o trabalho deles, exatamente. Então, assim, é uma preocupação constante hoje. Na realidade que a gente vive hoje no Brasil, ao pisar fora da redação, né, a gente já está pensando nisso, às vezes, até onde eu posso ir. Infelizmente, muitas vezes, a gente não pode ir até onde a gente quer, ou até onde é necessário. Acho que a realidade hoje, ela tolhe um pouco o papel do jornalista, né? A gente não pode pisar em todos os lugares, tem espaços que não nos pertencem, não pertencem à população de uma maneira geral, são espaços, né, conquistados. Então eu acho que isso é uma pena muito grande, eu me ressinto muito disso, porque minha vontade era para ir em todos os lugares, a todo momento. E para encerrar, foi bom você comentar sobre isso, porque foi lançado há alguns dias, não sei se você ficou sabendo, uma campanha feita por jornalistas que trabalham com o esporte, jornalistas mulheres, que se chama Deixa Ela Trabalhar. Você ficou sabendo? Fiquei sabendo. E foi bom você falar sobre esse assunto, porque tem acontecido muito isso, questão de assédio, muitas violências com mulheres dentro do estádio, principalmente com as mulheres que trabalham com esporte. O que você tem a dizer sobre isso? Mas, assim, isso eu digo que para mim é difícil, foi difícil, imagine para as mulheres, né? Então eu acho que a mensagem para essas pessoas, não sei nem o que dizer para essas pessoas, gente. Consciência, né? Consciência, por favor, que país que a gente quer construir, onde a gente quer chegar, né? Então eu sou totalmente a favor dessa campanha e cerro fileiras, porque eu disse, né, sem falar da campanha, eu já disse que é uma realidade muito difícil. Então eu sei essa realidade na pele e não sei tão intensamente, acho, quanto as mulheres, porque para elas é mais difícil mesmo, com todo o machismo que existe. O futebol ainda é um meio muito machista. Então eu tô junto dessa campanha, com certeza. Obrigada e muito obrigada pela entrevista, tá? E você não deixe de dar o seu like aqui e também se inscrever no canal. Se inscreva para você ver outros vídeos. Muito obrigada pela participação e beijo, gente!